Boa noite pessoal do Insta, pessoal do Facebook. Eu sou a Michele Godas, do Instituto Quenin, e vamos falar hoje sobre anjos, arcanjos e serafins. Então, vou esperando vocês entrarem para a gente começar a nossa live, começar o nosso bate-papo. Porque depois que começou, aí vocês já sabem, eu começo a falar e não paro mais. Então, boa noite a todos. Boa noite, vamos entrando. Estava morrendo de saudade de vocês. Essa história de eu conversar com vocês todos os dias, ontem eu senti uma falta danada. Então, vamos entrando para falar hoje, para a gente encerrar esse assunto, porque amanhã o assunto é novo, a gente já muda a semana, porque eu fiquei devendo esse tema para vocês hoje, certo? Vamos diferenciar o que é anjo, o que é arcanjo, o que é serafim, e na verdade qual é a verdade a respeito de tudo isso. Ou se é verdade mesmo, a gente vai descobrir, tá bom? Então, vamos entrando, Vamos esperando todos entrarem para a gente começar. Então, boa noite, Batira, Tati, Rê, todo mundo que eu não vi, Fê, todo mundo. Fê, eu nem vi, viu, a resposta que você me deu, porque eu escrevi e saí correndo para arrumar aqui para começar a live. Então, na verdade, eu nem vi. Se você me respondeu, daqui a pouquinho eu olho, tá bom? Então, todos bem-vindos. Roberto, Priscila. Porque aqui assim, sabe? Terminei uma coisa, emendei na outra, correndo. Aí aquela hora eu te respondi, eu tava assim, metade com a mão passando base, a outra metade olhando pro celular. Que é aquela coisa que mulher faz muito bem, né? A gente faz... Tá ótimo. A gente faz milhões de coisas ao mesmo tempo e dá certo no final. Né? Então, só vamos esperar só mais um pouquinho. Então, boa noite, Antônio. Que está no Face. Ah, é verdade, vai, Fê, a gente dá conta de fazer milhões de coisas ao mesmo tempo. Então, vamos lá. Vou esperar só mais um pouquinho. Nossa, boa noite, Gi. Que bom te ter aqui pessoalmente. Fico muito feliz mesmo. E aí, você tá sozinho ou você tá com a galera? Fala aí pra mim, Gi. Tá com Flávio e Batira, todo mundo junto aí com você? Boa noite, Dê. Boa noite, Alzira. A Deise sempre com a gente aqui no Facebook. Que bom, Dê. Fico feliz que hoje você conseguiu acompanhar a gente ao vivo. Estamos em galera, adoro galera. Só assim, né? Pelo menos você pode ficar em galera, porque, gente, tá difícil esse negócio, né? Quem é muito sociável já tá sentindo falta. Vamos lá? Então, vamos pensar o seguinte. Lembra do que a gente falou sobre os seres angelicais e o que significa todos esses seres? Lembra disso? Ótimo. Para quem não lembra, vamos lá que eu vou fazer um review a respeito disso. Então lá, o que são esses seres? Porque assim, anjos, arcanjos, serafins e querubins são todos, na verdade, seres, são anjos. E esses nomezinhos diferentes, na verdade, são hierarquias, certo? Então, eles vão ganhando ali um título. E isso depende, na verdade, da sua posição perto de Deus. Olha que interessante isso, né? Então, quanto mais eles estão perto de Deus, eles vão mudando ali o nome. Mas, na verdade, a gente precisa só lembrar que todos eles não importam. Ah, gostei dessa, Antônio. Gente, o Antônio que tá no Facebook chama Antônio Serafim. Aí ele escreveu Arcanjo Serafim presente. Olha que honra, nós temos um arcanjo aqui presente. Meu nome é Michele, né? Veio de Miguel, então talvez assim, mais ou menos, um anjo aí, quem sabe, né? Bem que eu queria, mas tá bem longe disso. Então, vamos só relembrar. Então, o que são, na verdade, esses seres? São seres celestiais. Diferentemente da gente. Por que a gente não se chama de ser celestial? Porque, na verdade, nós reencarnamos, nós viemos em carne, nós necessitamos passar por todas essas leis que coordenam o nosso planeta. Lembra lá? Lei de causa e efeito, reencarnação, lei kármica, todas aquelas leis nós estamos sujeitos a isso. Nós somos espíritos que nós viemos, na verdade, para evoluir. E nós precisamos ir encarnando para evoluir. Certinho isso? Beleza? Tá bom. Agora, os anjos não. Os anjos já nasceram num patamar, eles já foram criados perfeição.
E aí eu sei que aí tem toda uma confusão a respeito de demônios, de não sei o quê. A gente vai deixar para falar disso numa outra instância, tá bom? Porque aí eu preciso que vocês tenham um entendimento um pouquinho maior, que eu tenho certeza que quando a gente terminar de falar essa semana, todo esse entendimento vai vir, vai ficar bem mais claro. E a semana que vem, quem sabe, um dos assuntos seja demônios, e aí a gente consiga entender isso melhor. Mas a princípio, o que a gente precisa trazer à atenção? Vamos lá. Esses seres celestiais, eles já nasceram num grau que não há necessidade da matéria. Eles não respondem à matéria, tá? Eles já se livraram disso. Então, na verdade, qual o grau máximo de evolução, Mi? Depende. Você está falando desses seres celestiais? Porque a gente vai falar desses seres celestiais, o maior grau de evolução são os querubins e os serafins, certo? Então, eu vou falar disso. Então, vamos só alinhar um pouquinho aqui o conhecimento. Tá, então são seres que não precisam encarnar, não servem à matéria e só tem um desígnio: servir à vontade de Deus, certo? Servir à vontade do Criador, tá bom? Então, Roberto, nós falamos a respeito disso, lembra? Qual que é o máximo da nossa evolução? Quando a gente chega em espíritos puros. Aí, quando a gente chega em espíritos puros, lembra dessa aula? Aí, quando a gente chega em espíritos puros, a gente não precisa mais reencarnar, tá bom? Mas a gente ainda tá bem longe disso, né? Então, assim, lembra lá que eu até brinquei pra vocês? Entra aí na classificação, você se qualifica em quê? Você é o quê? Você é um espírito puro? Você é um espírito neutro? Você é um espírito zombeteiro? Lembra que a gente fez essa brincadeira? Então, o que a gente conversou? Que provavelmente nós somos, na verdade, espíritos em evolução. Só que a gente não classifica os anjos como espíritos. São seres celestiais. O que significa que eles já são evoluídos. Eles já nasceram com todo, né? Eles já foram criados, vamos dizer assim, vamos mudar esse termo, né? Nascer é a gente que nasce em carne. Eles já são, na verdade, seres evoluídos e já chegaram num grau, né? Eles já nasceram, né? Eles já foram criados através de um grau de evolução. O que significa esse grau de evolução? Lembra? O que é evolução? Evoluir é crescer dentro de um patamar intelectual, moral, dentro dos princípios do bem, que serve totalmente ao Criador. Isso é evolução. E aí, você já está totalmente evoluído? Você já serve totalmente ao bem? Você já serve totalmente ao Criador? Já dispensa totalmente a matéria? Claro que não, a gente ainda está caminhando para isso, a gente ainda gosta de algumas coisas que pertencem ainda a essa dimensão, a essa instância. Mas esses seres não. Então, esses seres, quando eles foram criados diferente de nós, imagem e semelhança, eles são uma continuação de Deus, tá? Eles são a continuação de Deus, eles são a centelha divina em representação real, tá? Não só mensageiros, Alzira, como você está falando, porque quando a gente fala dos anjos, cada um tem o seu papel. Então, nós temos os anjos que inspiram a cura, os anjos, a gente vai falar um pouquinho disso, né? Então, não necessariamente mensageiros, mas também mensageiros, tá? Também mensageiros. Mas o que eu preciso que vocês entendam é que essa é a diferença primordial entre nós, espíritos, e os anjos. E aí, o que eu contei para vocês lá na aula de mediunidade? Como que faz para um espírito se comunicar com a gente? Ele vai lá perispírito com perispírito, se acopla no nosso perispírito e aí através da mediunidade, né, que a mediunidade é o uso, lembra, de todos os nossos corpos, né, em equilíbrio, quando ele se acopla na gente, e aí esse espírito consegue passar uma mensagem. Então é perispírito com perispírito. Eu até contei para vocês que esses espíritos de luz, esses espíritos puros, eles não passam psicografia, eles não incorporam, eles não participam desse estado mediúnico. Por que esses seres não participam desse estado mediúnico? Né? Porque eles não têm mais o perispírito para se acoplar a nós. Então, geralmente, quando eles querem passar uma mensagem, eles passam por inspiração, né? O que as pessoas chamam de canalização. Há uma diferença muito grande entre canalização e incorporação.
quando eu falo incorporação, apesar de eu não gostar muito dessa palavra, mas é a palavra que as pessoas mais usam, na verdade, nada mais é do que o acoplamento entre um perispírito de um ser desencarnado com o nosso perispírito para que ele consiga passar essas informações, ok? Mas com os anjos é totalmente diferente. Por quê? Porque os anjos não possuem perispírito. E se eles não possuem perispírito, anjo não incorpora. Estamos alinhados nisso? Porque eu não quero ouvir por aí que tem anjo incorporando por aí. Anjo não incorpora. O anjo, na verdade, ele não serve a um ser só. Então, ele não traz uma canalização para uma pessoa só. Então, não existe uma só pessoa que canalize Miguel, ou que canalize Gabriel, ou que canalize qualquer outro anjo. Não, senhor, não existe isso. O que acontece? Esses seres, eles inspiram uma mensagem sobre o planeta, e aí todos os seres que estão nesta frequência canalizam isso, e a partir dessa canalização conseguem, na verdade, trazer uma mensagem. Entendemos isso? Porque isso é muito importante. Diz, Rô. Não, não vou lançar aí. Ah, tá bom. Isso é muito importante. Então, vamos trazer atenção para esse ponto, tá? Porque isso é muito, muito importante a gente começar a diferenciar. Então, eu tô falando de seres de frequência pura. Seres que nunca estiveram em carne, nunca experimentaram a matéria e não possuem a necessidade de experimentar isso. Eles se alimentam da mônada essencial, de todo o conhecimento que está no campo acástico, certo? Lembramos o que é campo acástico? Todo mundo lembra aí? E aí, me dizem, vocês lembram ou não? Eu já falei isso para vocês antes. Então, o que é campo acástico? É aquela grande biblioteca onde contém todo o conhecimento de todos os universos. Seria mais ou menos a mente de Deus. É como nós chamamos de mente de Deus. Então, eles se alimentam, por eles estarem ainda muito próximos, por eles estarem lado a lado, né, entre os grandes... Eu já subi aqui, já subi. Como eles estão ali, isso, Roberto, o HD, como eles estão muito próximos de Deus, eles se alimentam dessa fonte. Então, na verdade, eles sabem absolutamente de tudo. Então, vamos lá. A Amanda perguntou aqui no Facebook qual a diferença entre canalização e psicografia. Então, vamos lá. Eu acabei de falar isso, Amanda, mas vamos reforçar um pouquinho isso. A canalização é a inspiração de seres que não estão em matéria, não possuem mais perispírito, tá? Eles só são frequência. E a gente está falando de espíritos puros, ou seja, espíritos que começaram lá primitivos e foram evoluindo até chegar no estado de espíritos puros, ou seja, espíritos que não possuem mais perispírito, até esses seres angelicais que já são só frequência. Foram criados frequência e continuam. Então, a canalização ela não é feita one on one, um por um. Então, um espírito ou um ser traz a informação para um médium só. A canalização, na verdade, ela é uma onda. Eu quero que vocês imaginem que é como se fosse uma onda. É jogada uma informação e essa informação percorre, tá? Todas as instâncias, trazendo a informação para todas essas instâncias. Entendemos isso? Ficou claro, Amanda, a diferença entre canalização e psicografia? Psicografia, um espírito que possui perispírito traz esse conhecimento, né, um a um para o médium. E quando a gente fala de canalização, é uma onda que chega conhecimento a várias pessoas ao mesmo tempo. Tudo bem isso? Alzira, eu já vou responder essa pergunta para você, tá bom? Só um minutinho, segura aí só um minutinho mesmo. Então, beleza. Já sabemos a diferença entre anjos e espíritos? Porque quando a gente fala de arcanjos, de serafins e de querubins e de todos esses outros seres, nós estamos também falando de anjos. Todos eles são anjos, certo? Só que, todos eles são anjos, só que cada um dentro da sua evolução. Tudo bem? Tudo dentro da sua evolução. A sintonização ou canalização são coisas parecidas, Roberto. A gente pode dizer que é praticamente a mesma coisa, tá? Só que a sintonização o pessoal não usa muito esse termo, o pessoal usa mais o termo canalização. É um termo mais comum, a gente está mais acostumado a ouvir canalização.
Tá, mas é isso, é entrar na sintonia desse ser, e a partir que a gente entra na sintonia desse ser, nós conseguimos captar a mensagem que ele nos traz, tá bom? Porque se a gente for parar para pensar, seria muito prepotência nossa um ser só canalizar um ser de grandíssimo conhecimento desse. Imagina, eu aqui, que tô aqui em São Paulo, nessa cidade aqui, né? Eu vou lá e canalizo São Miguel Arcanjo, né? Vamos lá, eu vou lá e canalizo Miguel. E aí eu simplesmente guardo somente para vocês, eu não espalho isso para ninguém, eu não converso a respeito disso com ninguém. Eu guardo essa canalização comigo, falo para as pessoas próximas, converso com as pessoas próximas e não levo essa informação adiante. Não parece meio errado para vocês isso? Não parece um pouco de egoísmo, sendo que um ser que tem tanta luz e tem tanta forma de impactar várias pessoas, ele impactar somente um grupo pequeno? Não, esses seres, eles trabalham em onda, eles levam informação para muitas pessoas ao mesmo tempo. Beleza? Ficou clarinho isso? Porque isso é importante, para mim é o mais importante. E quando a gente fala, vamos lá, do que a gente está falando de anjos? Anjo, opa, também somos energias muito diferentes. Foi o que eu falei, Rê. Ó, quando eu falo de um ser que está em evolução, eu estou dizendo de um ser que está o tempo todo aprendendo, o tempo todo nessa caminhada de aprendizado, certo? Então, nós possuímos uma frequência diferente, até porque nós ainda servimos a matéria. Peraí que esse coisa aqui tá me incomodando. Deixa eu pôr aqui no top, acho que ficou melhor. Pronto. Tava puxando minha blusa, tava me agoniando. Então, assim, nós que estamos em evolução, nós possuímos uma energia totalmente diferente. Nós estamos uma energia, na verdade, nós transmutamos essa energia todo o tempo. E aí, quando um dos corpos cai em desequilíbrio, nós tendemos a desequilibrar todos os outros corpos. Nós já falamos a respeito disso. Então, nós somos uma frequência o tempo todo ali se equilibrando. Quando nós falamos desses seres angelicais, esses seres celestiais, como nós chamamos, eles já são seres que têm uma frequência maior, eles já têm alta frequência. Na verdade, é como se fossem braços ali diretos de Deus, então é diferente, tá? Totalmente diferente. A energia de um anjo é totalmente diferente de uma energia de qualquer ser que já serviu a matéria, ou seja, já esteve em matéria, já encarnou, tá bom? Totalmente diferente mesmo, beleza? Fechado isso? Então tá bom, então vamos lá. Quando a gente fala de hierarquia, nós estamos falando lá na base, em contato direto conosco, em contato direto com os humanos, os anjos. Esses seres, eles são seres mensageiros, eles trabalham o tempo todo trazendo do alto escalão. E quem é o alto escalão? É lá, serafins e querubins, arcanjos e anjos, tá? Serafins e querubins, bem ali, ó, shoulder a shoulder com Deus, ombro a ombro com Deus. Depois nós temos os arcanjos e os anjos, e esses anjos estão em contato direto conosco, bem pertinho da gente. São eles que executam a vontade de Deus. Essa vontade ela é determinada por todos esses seres acima. E aí sempre as pessoas perguntam, quantos anjos existem? Gente, tem tanta contradição dentro dessa história que eu nem sei falar para vocês. Existem literaturas que falam 100 e pouco, outros falam 1000 e pouco. Enfim, nós não temos como afirmar isso. E se eu afirmar qualquer número aqui para vocês, eu vou estar mentindo e eu não vou fazer isso, tá? Então eu sei que tem várias contradições. E depois vocês vão entender lá no final, lógico que eu vou trazer um conflito para vocês desligarem a live e pensar a respeito disso. Fica um pouco ainda mais complicado, mas vamos só pensar o seguinte, certo? Nós temos vários anjos, porque nós temos que pensar que existem vários universos, né? Existem vários planetas e esses planetas precisam executar a ordem do Criador. Para que essa vontade prevaleça, para que isso aconteça, é necessário que um anjo traga essa mensagem, traga
esse insight a respeito de uma medicina nova, a respeito de um ponto de energia que precisa ser transmutado. Ou seja, esses seres, eles precisam trazer a boa nova para o planeta. Porque, na verdade, os arcanjos e os serafins, eles estão muito acima em termos frequenciais, eles não conseguem chegar tão perto assim do nosso planeta. Na verdade, nem precisa muito, né? São praticamente onipresentes, né? Eles estão ali quase o tempo todo com a gente, mas eles precisam que alguém execute. Então, quem são os executores desses seres, né, maiores? São justamente os anjos. Então, Gi, essa história, né, do porque os anjos são os únicos seres aceitos em qualquer religião, eu vou contar para vocês o seguinte, né? Que sim, eles são aceitos basicamente em todas as religiões, ou quase todas. As de matrizes africanas não aceitam muito essa história de anjo, tem uma contradição aí, na verdade, mas eles são aceitos porque eles estão em todos os livros sagrados, em absolutamente todos os livros. No Corão do islamismo, tá ali na Cabala, tá no Zohar, tá no Livro dos Mortos, enfim, tá em todos os livros sagrados estão falando desses seres celestiais imensos e que executam a vontade de Deus, tá? Só que aí tem uma questãozinha, vamos deixar para o final essa questãozinha, mas sim, é por isso que eles são aceitos, tá? Porque nós só aceitamos aquilo que de uma certa forma nós temos uma certa prova, né, Pri? A Pri bem pensa nisso, a gente precisa estar escrito em algum lugar, a gente precisa ter lido isso, até para fazer sentido, porque afinal de contas tem muita informação perdida por aí, tá? Mas todos esses seres são aceitos sim, em quase todas, menos, né? Menos, entre aspas, dentro da cultura, dentro das religiões afro, de matriz afro, tá? Mas, mesmo quem é de matriz afro, tem um pezinho, principalmente se nasceu aqui no Brasil, tem um pezinho ali, acredita sim em anjos e acredita bastante nessas coisas, tá bom? Beleza? Então, entendemos o que são anjos? Anjos são, então, os executores da vontade de Deus. E qual é a diferença, então, entre anjos e arcanjos? Arcanjo está acima de anjo. Ele determina aos anjos como deve ser executada essa vontade, tá? Então, eles recebem essas informações e a partir dessas informações que eles recebem, eles vão executar essa lei. Eles vão fazer com que a ordem dos serafins e dos querubins sejam entendidas pelos anjos. Eles são os grandes tradutores desses seres, tá? E é muito importante dizer que os arcanjos estão direto em comunicação com os líderes religiosos, líderes de comunidade, inspirando o tempo todo a ação em nome do bem. Eles estão o tempo todo inspirando o caminho desses grandes seres, porque eles acreditam que só assim vai acontecer uma grande transmutação, uma grande mudança energética. Então vamos lá, eles são os grandes tradutores entre os serafins e querubins, tá? E os anjos, eles são o intermédio, eles que fazem com que as coisas fiquem mais simples para que os anjos executem. E sim, eles inspiram todo mundo, né? Levando informação também. Eles também trazem canalização, eles também trazem conhecimento, eles também falam o tempo todo a respeito disso. A grande maioria daqueles que às vezes a gente chama de anjo, a gente fala de arcanjo, mas enfim, todos são anjos, lembra? Todos são anjos. Um dos mais conhecidos é o arcanjo Miguel. E por que Miguel é tão conhecido? Porque ele foi, na verdade, considerado o grande comandante dos exércitos de Deus. O grande comandante dos exércitos de Deus. Interessante pensar isso, né? Porque como será que Deus, que é amor, compreensão e tudo mais, por que ele precisa de um comandante dos seus exércitos? O que significa isso, na verdade, né? Bom, isso aí, vamos esperar mais um pouquinho para a gente entrar nessa polêmica. Mas, na verdade, assim, Miguel é um dos mais conhecidos.
Ele é considerado, na verdade, um grande soldado poderoso, aquele que, na verdade, o mal teme, porque quando ele chega, né, ele ordena, ele traz, na verdade, uma grande ordenação para tudo isso. Vamos lá. No Theta Healing, a terapeuta finalizou o download dizendo que São Miguel Arcanjo era meu guardião. Eles podem ser guardiões? Então, Bartira, vamos lá, né? Todos esses seres, qual o anjo mais próximo de Deus, Alzira? Peraí que eu já entro nisso aqui. Deixa eu só responder um pouquinho aqui, a Bartira, já volto para você, Alzira. Na verdade, o que acontece? Todos esses seres são guardiões. Mas não necessariamente, né? Lembra que eu falei para vocês de egrégora? O que é egrégora? Nós vibramos dentro de uma frequência. E isso tem a ver com a nossa missão no planeta, né? Com aquele negócio de propósito, missão, aquela coisa que a gente está conversando desde o comecinho dessa quarentena. Então, na verdade, depende da egrégora que você tá, você vai responder, né? Você vai estar abaixo dessa energia. Então, pode ser sim que você esteja sob a proteção desses seres que carregam a bandeira de Arcanjo Miguel, ou seja, que correspondem a esta energia de Arcanjo Miguel. Ou simplesmente, se você sabe se você está ou não, não importa, convoque a presença dessa egrégora. Eu todo dia de manhã eu convoco essa presença. Tanto que eu falo, né? Meu nome é Michele, eu sou um soldado de Deus, eu me coloco à disposição para o trabalho. Essa é a minha oração matinal. Todo dia de manhã eu vou lá, penso nisso e aí eu começo o meu dia. Se Arcanjo Miguel é o meu protetor ou não, meu guardião ou não, não faço a mínima ideia, mas eu também não negocio com ele porque eu quero que ele seja, tá? Então, assim, na verdade, todos os arcanjos guardam o nosso planeta. Esses que nós conhecemos, né? Miguel, Gabriel, né? Dizem que são sete arcanjos. Se é verdade, não sei, mas talvez, né? Então vamos pensar assim, dizem que são 7, então Miguel, Rafael, Gabriel, Uriel, Baraquiel, Gereudiel, Fanuel e Salutiel. Se é vero ou não é vero, não sei, mas dizem que esses são todos os arcanjos que respondem. E aí eu fico imaginando assim, se esses seres são altamente organizados e são altamente, né, trabalham numa hierarquia muito clara, então deve ser assim, né? Eu fico pensando, cada arcanjo desse tem vários anjos que trabalham em nome dele. E aí esses anjos devem ter espíritos puros que trabalham para ajudar a execução da lei dele. Entendeu isso, mais ou menos? Então vamos pensar assim, ó. Eu fico imaginando, se eu tenho 7 arcanjos, para cada arcanjo tem um grupo de anjos, certo? E esses grupos de anjos, por eles serem frequência, eles não podem agir sobre a matéria, certo? Aquilo que eu expliquei para vocês quando eu dei aquelas aulinhas de física quântica, que as pessoas meio que viraram o olho assim, ai, não acredito, tá falando de física quântica. Mas é justamente nisso. Então, a matéria age sobre a matéria, né? Perispírito sobre perispírito, ou seja, matéria ectoplasmática sobre matéria ectoplasmática. Enfim, cada matéria age sobre uma matéria. Sendo assim, se os anjos não têm matéria, se eles são frequência, eles precisam de alguém que já viveu em matéria para conseguir fazer com que eles entendam melhor. Então eu fico imaginando, sim, que existem anjos e esses anjos recrutam esses espíritos puros e esses espíritos puros recrutam aqueles espíritos que estão mais evoluídos, né? Aqueles espíritos já sábios, né? Por quê? Porque eles ainda possuem perispírito, eles ainda estão vibrando a matéria e é necessário para que essa cadeia seja uma cadeia harmônica, tá bom? Beleza? Isso? Então, os arcanjos, eles são esses seres que trazem, na verdade, eles traduzem as mensagens dos querubins e dos serafins. E, na verdade, quando eles fazem isso, eles estão simplificando para que chegue para a gente a mensagem de uma forma mais clara. E olhem como nós temos a dificuldade da interpretação ainda dessas palavras. E se nós temos ainda a dificuldade de interpretar as mensagens de Jesus, né? Vamos dizer assim, que há 2000 anos nós estamos aí batalhando para entender. E olha, que ele estava ali pertinho da gente, vem em matéria e tudo mais. E foi difícil. Imagina interpretar as mensagens desses seres de luz, tá?
desses seres ali que são frequência pura. Então, a gente precisa mesmo de arcanjos para fazer isso e desses anjos para executar, ok? Então tá, a hierarquia acima dos arcanjos são serafins. E aí a pergunta da Alzira, né? Alzira, você me perguntou qual é o arcanjo, né? Qual é o anjo que está mais perto de Deus? E aí sim, os serafins. Os serafins são seres que estão mais perto de Deus. Eles, na verdade, estão muito próximos de Deus. Eles entendem absolutamente e reverberam o amor de Deus, tá? Então, as informações deles são passadas para os arcanjos através do amor. Eles vibram amor e assim eles passam essa informação, tá? O Metraton é considerado o serafim mais perto de Deus, tanto que ele é considerado o rei dos anjos, tá bom? O rei dos anjos, Metraton, é considerado... E olha que nome estranho, né? Metraton. Chama atenção? Te lembra alguma coisa? Sei, ele me lembra algumas coisas. Mas enfim, Metraton é o ser que está mais perto, na verdade, de Deus. E ele consegue, sim, né, executar o amor de Deus através dele. E olha que legal, né? Bem legal isso. E aí, então, os serafins, né, o Metraton, passa a mensagem para os arcanjos para os anjos para os espíritos puros para os espíritos de sabedoria, os de sabedoria para os sábios, e os sábios, e aí vai. Lembra que a gente já estudou isso? Quem perdeu essa aulinha, vai lá, vai no YouTube e vai assistir a aula que você perdeu, porque, na verdade, isso a gente já explicou essa cadeia, mas é só para a gente fazer uma revisão. Então, esses serafins, na verdade, são seres que são de alta frequência, tem uma frequência muito mais elevada do que os próprios arcanjos. E aí, quando eu estou falando de anjos, vamos lá, anjos, arcanjos, serafins e querubins, e eu estou falando que são seres celestiais que não possuem matéria, são frequência, eu quero dizer que eles não têm forma física, entendemos? Então, na verdade, aquela coisa que a gente enxerga, né, que o pessoal pinta por aí, que anjos são seres alados, enormes e brilhantes, isso muito vem do nosso imaginário, do que nós acreditamos, do que nós projetamos, que é pureza, tá? Então, do nosso imaginário, a gente tem ali um certo parâmetro do que é puro, e aí nós pegamos e criamos essas imagens. Quando eu falo dos querubins, o que eu estou falando? Os querubins, eles estão também na primeira esfera. Primeira esfera, ali, ó, Deus, primeira esfera. Querubins e serafins. Eles também estão na primeira esfera. Eles têm, na verdade, a mesma frequência, o mesmo grau de evolução dos serafins. A única diferença é que os serafins, eles têm o papel de transmutar, de passar essa informação de Deus, né, através do amor. E os querubins, através do conhecimento. Então, assim, todo conhecimento a respeito da palavra de Deus, a respeito de tudo isso, vem dos querubins. São esses seres, na verdade, que a gente até fala, né? Raziel, que é o principal representante dos querubins, considerado o príncipe dos anjos. Então, a gente tem Metraton, que é o rei, e Raziel, que é o príncipe. Ele é, na verdade, ele pertence ao reino das ideias. É lá onde tudo acontece, onde todos os princípios das ideias, tudo aquilo que é criado, vem deste reino. E é responsabilidade dos querubins, tá? Desses seres também, que de primeira estão ali, do lado a lado aos serafins, tá? A Pri perguntou, não sei se minha pergunta é estranha, mas os anjos de guarda estão nesse nicho? Então, Pri, anjo de guarda é anjo, certo? E aí eu vou te perguntar assim, ó, anjo de guarda, vamos voltar lá para a aula de mentor. Nós temos o mentor
mentor, que estão ali, né? Lembra os tipos de mentor, né? De acordo com a tua evolução, com o que você vai trabalhar nessa terra, com a sua missão, com tudo aquilo que a gente já falou. Então, depende disso, você tem 1, tem 2, tem 3, depende do que você precisa executar aqui. Então, mentor, eu tô falando de espírito, certo? A grande maioria do que nós chamamos de anjo de guarda é um mentor mais evoluído, muitas vezes até um espírito puro, beleza? E aí esse espírito puro, ele está dentro de uma egrégora de um anjo. E esse anjo está dentro de uma egrégora de um arcanjo. E esse arcanjo responde a um serafim. Entendeu isso? Então, assim, quando a gente fala de anjo de guarda, aí eu vou falar, esses anjos de guarda, na verdade, a gente não tem um anjo de guarda. A gente tem, talvez, um mentor que nos acompanha. Sim, mas quando a gente fala de anjo de guarda, o mesmo anjo de guarda, que seria um anjo, ele tem vários seres que ele cuida de acordo com a missão desse grupo de pessoas. Tudo bem, Pri? Ficou mais claro isso? Porque isso a gente acaba falando bastante, assim, as pessoas confundem muito. Tá na hora da gente começar a separar um pouquinho isso, tá, gente? Vamos lá, deixa eu ver aqui. Como montar um cantinho para os anjos, o que oferecer? Já vou falar isso, Alzira. Eu vou ensinar essa conexão com os nossos anjos. Já vou falar. Mas antes de eu entrar nesse ponto, eu quero dizer o seguinte. Entendemos essa história de anjos, arcanjos, serafins e querubins? Entendemos? Entendemos a diferença entre espíritos evoluídos e anjos? Entendemos? Eu acho que isso está claro? Beleza? Tá bom. Então eu vou ensinar vocês a fazer esta conexão com os anjos. Vamos lá? Vamos pensar em como montar um cantinho, um altar ou algo que você consiga se conectar com esses seres. Extremamente importante. Vai lá. Vamos lá? Primeira coisa, e antes de qualquer coisa, lembrando que todo ritual, ele serve muito mais, tá? Muito mais para nós, já vou falar, Má, tá? Ele serve muito mais para nós do que para os outros. Espera aí que a Amanda jogou. Sim, Amanda, na Umbanda se fala bastante dos anjos de guarda só, né? E fala para manter aceso a vela, né? E assim, gente, vamos lá, vamos deixar claro uma coisa. Eu não estou aqui para desconstruir a crença de ninguém. Se você está na sua religião, se você é orientado a fazer de uma forma específica, faça como te foi orientado e aquilo que você acreditar. Para quem não tem uma orientação, eu vou trazer aqui um caminhozinho, certo? Tá bom? Mas é para isso. Se você já está na tua religião, se você já é orientado, faça do jeito que você aprendeu, tá bom? Mas é o seguinte, vamos lá. Se eu estou falando de seres de luz, seres que é frequência, seres que respondem a outros seres e esses seres respondem direto a Deus, eu estou falando de seres de um conhecimento profundo, de um amor profundo, de uma compaixão profunda, né? Eu estou falando de seres muito diferentes. Sendo assim, esses seres que são diferentes, eles não necessitam de uma vela, eles não necessitam de um cantinho especial, eles não precisam, mas nós, muitos de nós, precisamos para nos conectar a esses seres, tá bom? Para se conectar a esses seres. Mas, então vamos lá, entendemos isso? Não tem problema nenhum, gente, não faz mal acender vela, não tem problema nenhum dentro disso. Mas nós não acendemos para os anjos, nós não acendemos para esses seres, nós acendemos para que a gente consiga se conectar a eles. Não há necessidade, a não ser que você sinta. Aí a gente parte de um princípio que eu ensino muito no nosso instituto, que é ouça o seu sentir. Você sente que você precisa acender uma vela? Ah, eu sinto. O faça. Não, Mi, eu não sinto essa necessidade. Então não precisa, tá? Lembrando que você está fazendo por você, tá bom? Mas já vou falar disso, tá? Então, como que a gente prepara o lugar? Não pode ser num lugar no chão, tem que ser num lugar alto, tá? Tem que ser num lugar alto.
Tem que ser de preferência num lugar muito organizado, muito limpo, tá? Porque a gente sempre fala, né, que essa organização é um sinal de evolução, é importante para que a gente crie esse lugar sagrado. Então, geralmente nós acendemos uma vela de mel, tá? É muito comum nós oferecermos aos anjos uma vela de mel ou uma vela branca que você coloca mel ali no pires, tá bom? Então, a gente pode se conectar assim. Geralmente, nos altares onde nós colocamos velas para os anjos, é interessante ter flores. E aí, qual é a cor da flor que nós colocamos? Geralmente são cores claras, né? Então, o branco, o champanhe, mas aí também siga um pouco o seu sentir. Tá sempre certo o seu sentir, tá bom? Acende ali a tua vela, põe ali uma flor. É importante sempre deixar um copo de água, porque simboliza a pureza, tá? Ele nos conecta a este lugar puro, então é interessante ter esse copo de água ali. É necessário ter alguma imagem? Não, não é necessário ter uma imagem, a não ser que você sinta essa necessidade. Se você não sentir, tá certíssimo, tá bom? É simples assim. Fique ali na frente, acenda sua vela, faça uma oração, se conecte a esse ser, tá? Permita que esse ser se apresente para você. Provavelmente o Rolando vai fazer essa semana aí para vocês, né? A gente vai se organizar aqui para fazer uma meditação de comunicação com esses seres. Então, o altar é assim que a gente monta, tá bom? Simples assim. Você coloca ali elementos que fazem sentido para você, que representem pureza. Então, um cristal branco, uma flor, tem pessoas que colocam conchas, que é a representação do início, a representação do começo, e tudo isso faz sentido, tá bom? Então, vamos lá, Má. Isso que você me perguntou. Dizem qual... Ai, Alzira, peraí, eu vou terminar aqui esse negócio do altar e já volto aí, Má, peraí. Então, vamos lá. Que incenso a gente usa? Geralmente as pessoas usam incenso de rosas brancas, tá? Para se direcionar, ou rosas brancas ou mel, para se conectar com os anjos, tá? Então, para quem gosta de incenso, geralmente é isso. Mas também não está errado se você resolver queimar um incenso de beijoinho, ou um de mirra, né? Ou o próprio incenso mesmo, não tem problema. Tudo tá certo, tá bom? Todos eles estão certos. Então, Má, dizem que esses seres, tem uma discrepância, né? Dizem que esses seres estão na primeira hierarquia, junto com os serafins e com os querubins, mas eles transitam, né? Eles saem dali e vão até o nosso plano junto com os anjos. Eles falam diretamente com os anjos, tá? Eles pulam os arcanjos, né? Então, tem literatura que dizem isso, tem literatura que dizem que, na verdade, ele está na mesma hierarquia do que os arcanjos. Existem muitas coisas aí contraditórias, mas eu posso sentar depois com você e te explicar isso melhor, tá bom? Então, vamos lá. O Rolando já falou que já deu 40 minutos. Vamos lá. Por que tá dando problema aqui? Peraí, gente. Pronto. A vela espiritual serve para um desencarnado? Coisa antes. Eu já respondi antes. Ai, desculpa. Qual a finalidade da vela? É para os anjos ou para mim? Ah, tá. Então, manda pra gente. A vela espiritual serve para um desencarnado? Então, Antônio, eu vou te dizer o seguinte. Eu acho que a gente tem que deixar os desencarnados lá no mundo deles, né? Você não pode ficar acendendo vela para entes queridos. A gente tem que sentir no seu coração se serve para isso. Eu não costumo orientar muito, não, a gente acender vela em casa para desencarnados, né? Ou ficar, né? A gente direciona uma oração com muito amor, a gente direciona com muita atenção e já é o suficiente, tá, gente? Mas a gente pode pegar um dia aí só o Rô falou que já faz um dia só de perguntas e respostas, aí a gente aprofunda um pouquinho nisso, tá bom? Mas eu evitaria acender vela para desencarnados. Ok? Deixa eu ver, acho que já... deu certinho aqui. Então, ok. Tudo bem isso?
Vamos falar agora, já que o Rolando falou que deu já os 40 minutos, mas vamos só rapidinho falar uma coisa antes que ele me corta. Existe uma linha que diz o seguinte, que na verdade, esses grandes anjos, o que aconteceu aqui? Ah, tá, voltou. Né? Esses grandes anjos, arcanjos, querubins e serafins, nada mais são do que os nossos seres extraterrestres que estão representados através dessas figuras. E aí, existe várias literaturas que dizem isso, tá? E aí é só para colocar uma confusãozinha na cabeça de vocês. Eu queria até ler para vocês uma passagem que eu achei muito interessante do livro de Enoque, tá? Que essa parte do livro de Enoque foi retirado da Bíblia, né? Não esconderam isso. E o que está escrito lá neste livro, né? Nessa passagem deste livro? 200 anjos, sentinelas do céu, descem à terra para se casar com as mais belas mulheres. Ensinam às mulheres todos os sortilégios e truques, como também as tecnologias ao redor do ferro, do vidro. Esculpem escudos e armas para os homens e mostram como cultivar a medicina a partir das raízes, né? Desta união entre anjos e mulheres nasce uma legião de gigantes, que, claro, tem muita fome. E a terra quase vai ao fim. Diante do desastre, outra legião de anjos desce. Esses, ainda morando no céu, enfrenta e derrota os rebeldes e os expulsam para a escuridão. Tudo bem isso? Isso está no livro de Enoque, que é um livro que as pessoas dizem que, na verdade, pertencia à Bíblia e foi retirado, né, da Bíblia. E várias passagens de vários livros dizem a respeito disso, né? Então, aí fica uma dúvida que eu quero que vocês pensem aí, vê o que faz sentido para vocês. Será que esses seres que nós chamamos de anjos nada mais são do que esses seres lá de outros planetas já altamente evoluídos e que não possuem mais corpo físico e são só frequência e na verdade vieram para cá e ajudaram, na verdade, no nosso primórdio da evolução? Ou que não deixa de ser, na verdade, né, esses mensageiros de Deus também, apesar, né, de não ser talvez seres celestiais, mas serem extraterrestres. Mas enfim, isso vai ficar uma coisa para você pensar, para você meditar. Coloquei só uma pulguinha atrás da tua orelha e aí, ó, leva isso aí, pensa bastante, vê o que faz sentido para vocês. Eu, na verdade, acredito em tudo, né? Eu vou até eu ter uma prova concreta de tudo isso, eu acredito um pouco em tudo. Então, sim, acredito nos anjos e sim, acredito que talvez esses seres sejam de outro planeta. Afinal de contas, anjo deste planeta é que não é. Tenho certeza disso, não é? A gente tá bem longinho disso. Então vamos lá enviar reiki pro planeta, porque o Rolando já tá me olhando aqui de cara feia. Tem mais uma dúvida aí da Amanda. Ju, isso aí, você que lute. Gostei, isso aí. Mas não foi maldade não, tá? Foi só carinho. É só pra pensar, né, gente? Pra cima. Eu tô indo. Pra baixo. Ah, tá. Só mais uma dúvida. A vela eu mantenho acesa apenas na hora da conexão ou até acabar? Amanda, depende. Ouça o seu sentir. Às vezes você vai ter o desejo de colocar, acender a vela e deixar a vela queimar. E aí pode ser uma vela comum ou uma vela de 7 dias. Siga um pouco tua intuição, tá? Deixa esses seres te inspirarem neste momento, tá? Ou você simplesmente apaga. Na hora de apagar, geralmente a gente fala que essas velas que a gente usa para um ritual, a gente não assopra, né? A gente vai simplesmente apagar com a ponta do dedo, tá bom? Mas assim, tanto faz. A gente tem que aprender um pouquinho a ouvir o nosso eu superior. O nosso eu superior, ele sabe exatamente o que a gente precisa. Lembrando que você está acendendo a vela não para esses seres, mas para você. Então, por isso que eu falei, sente um pouquinho, vê. Às vezes você vai sentir de deixar acesa, às vezes você vai deixar, vai apagar. Não existe certo e errado nesse momento, gente. O que existe é a nossa intuição, por isso que a gente fala de conexão. Eu me conecto a esses seres e a partir dessa conexão, o meu eu superior diz o que precisa ser feito neste momento. Tudo bem?
Mais alguma pergunta antes que a gente... Não, o Rolando falou que não tem pergunta porque já deu 50 minutos. Então, vamos enviar reiki para o nosso planeta? Vamos lá? Então, todos fechando os nossos olhos, fechando os olhos. Abaixando um pouquinho, desacelerando um pouquinho. Se conectando a esses seres de luz. E pedindo o auxílio dos anjos, arcanjos, serafins e querubins de nosso Pai Maior. Que eles se façam presentes neste momento. Que uma grande corrente de luz dourada se faça em volta do nosso planeta. E o amor de Deus reverbere através desses seres e alcance a cada um de nós. E conectados em um só coração e uma só voz, através dessa energia de amor incondicional, rogamos assim a cura de nosso planeta e a nossa própria cura. Que a verdade e o amor divino se façam presentes neste momento e que a inspiração dos céus nos guie até o final dos nossos dias. Namastê. Gratidão, foi a oração mais rápida que eu fiz na minha vida. Amanhã nós estamos reunidos e vamos falar sobre crianças índigo, cristal, diamante. Essa semana tá cheio de novidade. Não sei se vocês perceberam lá no post que a gente fez sexta-feira, que é um dia muito importante, que é o dia dos namorados. A gente vai estrear um programa aqui chamado Relacionamentos. Sabe quem vai estar aqui, ó, atrás dessa telinha? Eu e o Rô. E a gente vai falar a respeito de tudo de relacionamento. E aí, assim, nada melhor do que um casal que trabalha junto, que tá o tempo todo junto, falar de relacionamento, não é? E aí, de times em times, a gente vai chamar aqui uns convidados meio especiais, casais, assim, para falar um pouquinho a respeito de como é essa vida de casal. Toda tá? sexta. Toda sexta vai ter relacionamentos. Toda segunda. E aí, Rolando, calma, deixa eu falar. Toda segunda-feira, o Rolando vai vir falar sobre as coisas de coach. Foi super legal ontem, né? Aí eu, terça, quarta e quinta, vou falar mais do que o Homem da Cobra, igual que eu faço sempre aqui com vocês e trazendo sempre temas, assim, ligados à espiritualidade, essas coisas. E aí, de sexta-feira, o programa Relacionamentos. E aí a gente vai trazer polêmica, que é o que eu gosto. Ele não, ele é o Lorde da dupla e eu sou aquela que gosta de colocar fogo na coisa. Certo? Valeu? Quem perdeu alguma... Sábado e domingo, você não falou. Sábado, nós temos o nosso atendimento gratuito de reiki, viu, de reiki à distância, certo? E no domingo nós fazemos a nossa leitura do nosso livro Sinal Verde e falamos um pouquinho a respeito dessas palavras super importantes. Esqueci mais alguma coisa? Que livro Sinal Verde é esse? É o Fonte Viva. Não é o Fonte Viva. De onde você tirou esse... Ah, não. Olha lá, o Rolando se intrometendo na minha live. Olha lá, nada disso. É o Sinal Verde que a gente vai falar do sábado. Tem o Fonte Viva assim. Ah, é o Fonte Viva. Eu falei Sinal Verde, tudo bem. Viu? Beleza. Ó, então é isso que a gente vai fazer. Mas a mulher sempre tem razão. Eu sempre tenho razão. Sempre. Então, assim, amanhã a gente se vê às 21h30. Quem perdeu alguma live, entra lá no canal do YouTube. Se inscreve. Aciona o sininho. E aí, ótimo. Na sexta-feira a gente conversa. Eu aproveito e dou uma, brigo aqui com ele, porque na live dele ontem eu não me intrometi desse jeito. Agora na minha ele fica metendo o bedelho. Tá bom? Beijo. Até amanhã às 21h30. Não percam. Dona Cris, amanhã você entra, porque a gente vai falar sobre criança índigo e cristal e diamante. Você adora isso, certo? Você viu, né, Pri? Ontem eu me comportei bonitinho. Eu só fiz assim quando deu 40 minutos. Ele ainda brigou comigo. Gente, beijo. Até amanhã. Boa noite. Gratidão por ter ficado com a gente até o final. Tá bom? Tchau, tchau.